quiser. Vamos lá, Wellington. Cante aí alguma coisinha pra gente. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu, saudade, então se assim é bom o cabra se convencer e é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, então se assim é ruim, eu tiro isso por mim e vivo doido a sofrer. Você, alguém me dera voltar nos braços do meu xodó, saudade assim faz doer, amarga, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. E aí? Saudade, o meu remédio é cantar. Você, la 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 ya, la la ya, la 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 ya, la la ya, la ya la 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 ya, la ya, la ya la ya, la la ya, la ya la ya, la la ya. Cante comigo. Se a gente lembra só por lembrar de um amor que a gente um dia perdeu, saudade, então se assim é bom o cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade, então se assim é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Cantando. Ai, quem me dera voltar do meu xodó. Mas olha lá. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Vocês. Pode ser melhor, pode ser melhor. Vamos orar. Aqui estamos mais uma vez, senhores espíritos do bem, sob a égide dessa força maior, dessa energia que emana de todos os universos, que traz em si nomes dos mais variados, mas que nós chamamos de Deus. Expandimos as nossas almas na expectativa de deixar à tona das nossas súplicas o de que necessitamos. Muitas vezes no recôndito do nosso sentir, em função das dores que sentimos. Pedimos, portanto, por nós mesmos, para que durante esse nosso semanal convívio com essas forças benditas, possamos receber o de que necessitamos, termos respondidas as nossas questões,
amparadas as nossas fragilidades, fortificado o nosso ânimo, para que, refeitos e seguros, continuemos a caminhar nesta terra que em alguns momentos se torna inóspita, povoada de cardos, de espinhos, mas que traz também a beleza do entorno, dos olhares de amigos, dos apertos de mãos, da fraternidade, da presença ao lado que repercute dizendo: aqui estou. É assim, com esta certeza, que iniciamos a nossa reunião. E que o Pai seja conosco, agora e por todo sempre. Meus amigos, um dos grandes problemas de estarmos envolvidos num processo religioso de crescimento individual é exatamente a dicotomia que surge do certo e do errado, do como eu posso ser melhor, o do que está evoluindo. Esse é o grande desafio, porque não é apenas sustentar ou ostentar um rótulo de cristão, de budista, ou mesmo de ateu, mas se diferenciar por ser uma pessoa de bem, se diferenciar por ter compromisso com o bem. Isso porque nós, como seres humanos, somos gregários por excelência. E se somos gregários, sobrevivemos porque nos juntamos. Foi isso que nos trouxe até aqui. Nós, como espécie, fomos trazidos por isto, porque em determinado momento somamos forças e crescemos nesse somatório. Eu comecei, como vocês sabem, me permitam a presunção autobiográfica, muito jovem. Tinha 17 anos. Quando fundei essa instituição. Comecei o trabalho com 15 anos, e isto há algum tempo atrás, não preciso especificar o quanto, não é? 44 anos. Isso é verdade. Eu ouço muito isso, inclusive. Então, as gerações guardam visões diferentes. E essas visões vão se estabelecendo com o passar do tempo. E lá atrás, quando iniciamos, tínhamos o orfanato já, um grande questionamento nosso, porque éramos jovens, todos que estávamos à frente, era de como conduzir aqueles adolescentes infratores, inclusive. Então, nós chegamos a ter, logo de início, uma casa com 60 jovens infratores e tínhamos 20 e poucos anos. E aí, é claro, tínhamos que buscar no processo mediúnico, na inspiração, mas também no estudo. E houve um livro que foi um divisor
de conceitos para mim. Eu quero iniciar esse nosso podcast exatamente falando deste livro. Vocês poderão agora falar, livro dos Espíritos? Não. Um livro da Igreja Evangélica. Um livro que foi lançado no século XIX. Em seus passos, o que faria Jesus? É um livro de um pastor americano, Sheldon, que ele mobiliza a comunidade dele, que estava desencontrada nos conceitos e na forma de conduzir a própria instituição, fazendo com que as pessoas trouxessem para elas a modificação do título do livro, Em Meu Lugar, o que faria Jesus? Esse livro foi, de certa forma, um divisor para mim, porque realmente era uma inquietude que eu tinha. Como agir? Porque nós somos o somatório das nossas histórias. Nós somos produtos das nossas vivências, da criação que tivemos, da educação que recebemos, do meio em que crescemos, dos amigos que tivemos, da escola que frequentamos, do bairro que moramos, da cidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro visitar uma tia, a única irmã de minha mãe, o único parente de minha mãe, eu voltei horrorizado. Não tinha ainda fundado o centro, mas lembro que eu já trabalhava no Banco do Brasil, porque eu banquei a minha passagem de ônibus comercial. Oh, miséria! Então, por isso que eu sei, que aí foi antes de fundar o centro. Eu tinha 16 anos, ouvindo os cariocas falarem, usando a palavra sacanagem. Gente, eu voltei escandalizado com aquilo. Porque eles falavam muito, que sacanagem! Gente, isso era um palavrão enorme. Não era na minha casa apenas não, aqui em Salvador. Falar sacanagem, né? A palavra sacanagem. Então, nós somos assim. Talvez muitos de vocês ainda, ao passar na frente de uma igreja, se benze. Ou ao entrar no mar. Então, nós somos produtos desses processos todos. E esses processos interferem em nosso juízo de valor. Por isso que esse livro foi importante. Em seus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Aí eu adaptei a Frei Carlos a dizer, em meu lugar, o que Frei Carlos, é um dos nossos mentores, o que Frei Carlos faria? E isto funcionou como uma bússola, ou uma certa bússola para mim. E naturalmente os estudos foram aprimorando os meus conceitos. Eu fui fazer minha segunda graduação, peço permissão ainda para esses processos autobiográficos, apenas para respaldar
as argumentações que vou colocar daqui a pouco. Então fui fazer como segunda graduação filosofia, que eu queria entender o pensamento humano, como se pensa, como se forjou, não no sentido de falsidade, mas se forjou na forja, no fogo do saber, a civilização e o pensar humano, o pensar das religiões. Fiz filosofia. Depois eu senti assim um grande desafio, foi um escândalo na época, dentro do movimento espírita nacional, porque um jovem médio baiano falou a um jornal de São Paulo que fazer análise fazia com que a pessoa crescesse mais do que a leitura do Evangelho. Aí foi um escândalo. Foi assim. O jornal era A Voz do Espírito. Fui fazer psicanálise, fiz a formação e efetivamente eu respondi umas perguntas e dizia naquela oportunidade que era mais importante porque você desenvolvia a compreensão da dor, do sentir a dor. Você não apenas lia sobre a dor. Então, e continue, isso só reforçou ao longo da minha caminhada, que você se conhecer, você conhecer os seus processos, você se torna mais empático, e se tornando mais empático, você se torna uma melhor pessoa, e você se tornando uma melhor pessoa, em última análise, você vai ser o melhor cristão, do que você apenas ler o Evangelho, se dizer cristão e não agir como tal. Então você, por isso que essa questão de religião é uma bobagem inominável. Não importa. O importante é o que você é, como pessoa, e o que você faz para valorizar a sua humanidade. Então, fiz, mas fui fazer o meu mestrado na área também de família, queria entender esses dramas silenciosos, esses recalques que todos nós carregamos. Todos nós carregamos. De um dia ter esperado mais do pai, da mãe, de achar que o pai não foi como nós gostaríamos, ou a mãe, que nos faltou. Aí vamos recalcando e não nos damos conta, e isso vai interferindo na nossa vida de relação. Nos tornamos, ou melhor, nos formamos, não nos tornamos, nos formamos pessoas mais ou menos sensíveis por conta disso, pessoas mais ou menos afetivas, mais ou menos amorosas, exatamente por conta dessas tramas. E aí eu chamo de trama, não articulações, tramas, a trama de um tecido, tramas, onde vão formando essas tramas. Então é preciso que a gente mergulhe nesses processos para, na medida do possível, agirmos com isenção passional diante do que toca os nossos complexos e recalques. Dito isto, que absurdo aquela juíza não autorizar que a menina de 11 anos fizesse o seu aborto. Que absurdo.
Porque o nosso Código Penal explicita claramente as duas situações. E o STF deu a terceira. As duas situações: estupro e quando a vida da mãe em curso está em risco. No caso da menina, as duas questões. O STF fala de bebês anencéfalos. E a gente para pensar que é por conta de ideologias. Sou contra o aborto, que fique claro. Sou contra o aborto. Mas cada situação precisa ser avaliada na situação em si. Parece clichê dizer que cada caso é um caso, mas em caso, a menina de 11 anos, quer dizer, ela tinha 10 quando foi estuprada. Eu acho que foi pouco coisa assim de dias para fazer 11 anos. Estuprada. E a juíza alega que a menina escolheu ficar com o bebê. Como assim a menina escolheu ficar com o bebê? Como assim? Como isso foi feito, foi conduzido? E outra coisa que realmente me traz uma inquietação muito grande é essa posição arrogante de querer que as pessoas sejam definidas pelos nossos conceitos. Eu defino você pelo que eu penso que você deve ser. Gente, isso é de uma prepotência. Você definir, conceituar a vida de quem quer que seja. Então vocês vejam, se não somos produtos exatamente desses nossos recalques, desses nossos complexos, porque se pararmos para analisarmos, nós repetimos modelos que tivemos e não nos renovamos no saber que liberta. É tão curioso isto. É possível que ainda tenha gente aqui que não seja capaz de ver uma sandália virada, que vai e desvira. Tem alguém que não gosta de ver? Misericórdia! Olha aí. Uma vez eu vi uma amiga minha, Chico, ela correu para desvirar a sandália dela, Chico. Aí eu perguntei, mas menina, sua mãe já morreu. Porque tinha isso, né? Você tinha, porque senão a mãe morria. Sua mãe já morreu. E aí, eu sei lá, medrado. Aí desvirou. Até recentemente, quando eu digo recentemente, eu tinha 30, 40 anos, eu pelo sim, pelo não, ficava com medo de estoporar. Quando chegava da rua e abria a geladeira. Vai que eu estoporasse. Gente, olha. Eu estou falando coisas aqui engraçadas, mas a gente pode fazer aí a dimensão do crescimento disto. Vocês sabem
um dos maiores estímulos que eu recebi na minha vida espírita, que eu não disse a ninguém, vou dizer aqui agora, ninguém. Os mais íntimos meus, minha família, Renato, Rosângela, eu nunca disse. Padre Alfredo Dória, que vocês conhecem, faz um trabalho muito bonito na rua, com profissionais do sexo, mulheres trans, homens também, mas mais mulheres trans. Ele encontrou uma dessas mulheres trans e ela disse para ele: eu vejo o senhor lá em Medrado de vez em quando. Diga a ele que é o único lugar que eu me sinto verdadeiramente acolhida e ninguém me olha atravessado. Gente, isso me deu uma emoção que vocês não podem dimensionar. Mais do que eu já contei a vocês, eu apresentei uma amiga minha, quando eu morava na Preguiça, que era prostituta. Eu apresentei ao professor Benedito, com quem houve a fundação do centro. Foi o meu mentor encarnado durante um período, quando eu estava começando, 15 anos, que ele chegou lá em casa, eu estava conversando com ela na porta, eu apresentei: olha, professor, minha amiga, o nome dela até Vera, minha amiga Vera. E daqui a pouco ela começou a chorar. Aí o professor Benedito ficou assim meio constrangido, coisa e tal, achando que ela estava conversando alguma coisa comigo. Aí pediu assim: eu vou indo, saiu. Aí eu: Vera, o que foi, Vera? O que é? Você me chamou de amiga. Eu disse: você é o que, minha? Sim, mas eu sou uma puta. Eu disse: é uma puta, minha amiga. Mas com essa mulher trans foi especial, porque não foi ali direto comigo. E eu não consigo, repito a vocês, e eu aprendi neste livro de Sheldon, em meus caminhos, como Jesus faria, eu não consigo entender homofobia, transfobia, porofobia, nenhuma dessas fobias em quem se diz cristão. Não consigo. Não consigo entender em quem se diz pessoa de bem. É isso que eu queria jogar para vocês nesse primeiro momento. Vamos conversar. Vocês não precisam concordar comigo, não. Mas, olha, interessante que eu fiz esse comentário na rádio, em alguma coisa, em algum momento, não sei bem onde foi, não sei se foi meu programa lá de São Paulo, ou daqui, não sei. Aí uma senhora foi no meu direct. As pessoas são respeitosas comigo, porque também, se não são, tomam logo pela frente. Ela disse: mas olhe, eu quero ser preciso o que ela disse. Mas olhe, Medrado, mas biologicamente vai ser um homem e uma mulher. Aí eu respondi: e você não tem nada a ver com isso, tome conta de sua vida. Pronto. Gente, quer dizer, a pessoa quer impor a definição da outra e não consegue, diz: mas, sabe, então, não é de sua conta, sei lá. Dá a impressão, sabe o quê? Que são, olha, Freud fala nos processos de
de defesa do ego, tem dois que são muito interessantes: deslocamento e projeção, não é? Então, deslocamento é quando você desloca de você para o outro aquela questão, o outro que é, né, muitas vezes até se confunde um pouco, é o agressivo, ou então você projeta fulano por aquele gesto, ele é muito agressivo, coisa e tal. Então, quando você percebe muita preocupação em cima de uma questão que é tão natural. Uma vez, foi Renato, ele virou para mim e disse: Medrado, tem uma garota de programa que quer ser voluntária aqui no centro. Eu disse: ela quer fazer programa aqui no centro? Não, Medrado, não é nada disso. Eu disse: então qual é o problema? Aí ele parou. Não vai fazer aqui, não é? Gente, olha, precisamos tirar da nossa mente esse conceito de pessoa impura. Isso é Idade Média. Isso é Idade Média. Isto é Inquisição Espanhola. Isso é Torquemada. Isto são as bruxas de Salem. As pessoas são. As pessoas. Na alegria de quem elas são, na tristeza de quem elas são, nas esperanças do que querem ser. Pessoas. Pessoas. Pessoas que já quiseram morrer em algum momento da vida. Pessoas que tiveram medo de morrer em alguns momentos da vida. Pessoas que já questionaram o seu viver em alguns momentos da vida. Pessoas. E é como pessoas que temos que nos relacionar e amar. Amar pessoas, não representações. Vamos lá, alguma pergunta? Eu vou repetir o que ele falou. Ele disse que eu comecei muito cedo. Eu vou resumir. Mas se em algum momento eu tive dúvida, eu vim preparado. Ele pergunta se eu vim preparado. Se eu tive dúvida, ou quando tive assim a certeza real. Basicamente isso, não é? Nós trazemos um programa de vida. Nós trazemos um programa de vida. Talvez, como é seu nome? Adenilson. Adenilson, eu cresci ouvindo uma história de minha mãe. Você vai entender quando eu falo. Que ela estava grávida de mim, de 7 meses. E ela estava na ilha, porque meu irmão mais velho, Arlindo, estava de coqueluche. E ela sonhou com um velho perguntando, vocês sabem essa história, mas para eu definir a sua resposta, eu preciso contá-la rapidinho.
Aí ela sonhou com um velho perguntando o que iria ser, se menino ou menina. Aí ela disse que não sabia. Ele disse, vai ser menino e bota o nome de José. Ela disse, não, mas se for menino vai ser Leonardo. E por que José? O velho disse, é porque é o nome que vem do hebraico, que significa o que vem para crescer. Eu cresci ouvindo essa história. Quando eu estive com Chico pela primeira vez em 84, Chico me confirmou o sonho que tinha sido com o Dr. Bezerra, porque ela me viu lendo um livro e deu a certeza. Então, isso não deixou de ser um parâmetro para mim. Eu tinha um trabalho a fazer. Foi um parâmetro, não foi uma determinação, não é? Como eu fui uma criança muito pobre, eu e meus irmãos passamos toda a sorte de necessidade, até mesmo de comida, não é? Então eu criei também muito assim, um ideal de quando eu crescesse, aquela coisa de criança, quando eu crescer, eu vou querer ajudar a criança a não passar fome. Então, foi se juntando. Quando começamos a fazer o trabalho lá no Uruguai, nas palafitas do Uruguai, e encontramos uma vez uma Marlene, o nome dela, por sinal, quase seu nome. Acorrentada, uma moça acorrentada no processo obsessivo terrível, dentro de um barraco. Terrível o processo obsessivo dela. Ela tinha sido senhora de escravo, de pessoas escravizadas, e alguns não a perdoaram e reproduziram no barraco que ela morava a expressão de uma senzala. Eram uns 4 ou 5. Aí começamos a fazer o trabalho de desobsessão lá dentro do barraco, contra todos os conceitos que existiam, e de certa forma existem, no movimento espírita. E ela se recuperou, mas tinha danos psiquiátricos, mas deixou de estar acorrentada, essas coisas. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que associar essas questões, né? Eu era um menino muito inquieto, perguntava por que a terra era redonda e por que a gente não caía se ela era redonda. Eu tinha uma ideia, porque minha mãe me passou essa ideia, de que a atmosfera era o céu e era de gelo, e que os santos moravam acima. Eu acreditava nisso piamente, e achava estranho que eles não escorregavam. Minha mãe era uma figura. Inclusive, quando tinha trovoada, era arrumação do céu. Minha mãe tinha essas concepções. Sem falar o São Jorge na lua, não é? Que era certeza absoluta. Era certeza absoluta. Aí eu sempre quis questionar. Eu, antes de ser aluno do Colégio da Polícia Militar, que eu fui para o Colégio da Polícia Militar, eu tinha 11 anos. E saí quando eu terminei o 2º grau. Aí antes eu fui aluno 2 anos, então não, eu tinha 9 anos, porque a gente entrava na escola pública com 7, então foram 2 anos que eu fiz. Na escola Úrsula Catarino, é uma escola ali do São Raimundo. E uma vez, aula de catequese, porque tinha, não é? Aula de catequese, a professora perguntou quem queria ir para o céu. Aí todo mundo levantou a mão e eu não. Aí aquilo chamou a atenção dela.
Lembro o nome dela todo, Maria Celeste Santana Pires Mascarenhas. Lembro o nome dela todo. Ela me perguntou, você quer ir para onde? Eu, para o inferno. Aí ela se assustou, por que para o inferno? Eu disse, por que ir para o céu? Porque qual era a ideia? Deus no trono de nuvem, os anjos ali, era essa a ideia que nós tínhamos, nós acima dos 50, dos 40, dos 45, 50, que tínhamos quando criança, né? E eu achava que aquilo era um porre. Eu ficava imaginando, meu Deus, é aquele tempo todo só aquilo. E no inferno eu imaginava que o diabo ia ficar correndo atrás de mim e eu me escondendo, para ele não me pegar. Ela chamou minha mãe para conversar, que eu era um menino cheio de... Então, isso foram curiosidades. Não é? Eu estou passando para vocês o que me gerou essas buscas, que eu não deixei de ter até hoje. Então, por aí. Qual foi o momento de dificuldade? Desistir nunca pensei. Nunca pensei. Nenhum momento. Em nenhum momento. Esse período de pandemia foi muito difícil, porque nós não temos subvenção pública e continuávamos fazendo o nosso trabalho social. Mas, não. Sabe quando foi? Quando estávamos no abrigo, antes de eu começar a fazer pintura mediúnica, a gente estava no abrigo, passando uma dificuldade, e aquele meu ideal, por isso que eu contei aquela história, de quando eu crescesse, não ajudaria a criança a não passar fome, eu estava ajudando a dezenas de crianças passarem necessidade, porque eles estavam comendo só bofe, a gente não estava conseguindo alimentá-los direito. Saíamos com alguns deles para a feira livre, para pegar debaixo de banca, sair pedindo, e aí as coisas foram melhorando. Foi quando Renoir me apareceu e propôs o trabalho de pintura, querendo transformar tintas em pães. Então, ali foi, de certa forma, o que veio ao encontro daquela situação de dificuldade. Não pensei em deixar, mas eu fiquei, meu Deus, eu me propus isso, e agora, nada. Mas, no demais, não. E tem horas que vocês são chatos também, mas isso passa. Olha, tem momentos difíceis, Alezinha, quando, por exemplo, você tem que confrontar colaborador de muito tempo. Porque é muito comum numa instituição que cresceu como a nossa, que nós mantermos a unidade doutrinária da instituição. Então é muito difícil a gente ter uma linha e não deixar que ninguém derive daquela linha. Então a gente tem uma compreensão. Vou dar um exemplo prático. A compreensão de que nem tudo é mediunidade. Que há problemas que são emocionais e psiquiátricos. Mas aí você encontra uma pessoa dando atendimento a uma outra pessoa que teve, eu estou dizendo algo que aconteceu, que teve uma crise epilética, e dizer que ali é um processo obsessivo, não sei o que, coisa e tal, e aquela pessoa está coordenando uma área, e você tem que dizer assim, não, pare, e a pessoa se aborrece, porque se sente desautorizada diante do seu grupo. Mas sabe, eu não tenho, venha cá meu bem. 1 é 1, 2 é 2, e se ensinam não. Nunca tive. Mesmo com 17 anos, quando eu comecei, e até hoje é dessa forma. Sabe? Alguém mais, alguma outra pergunta? Diga.
a dificuldade dentro do processo de fundação, de crescimento do processo mediúnico em si. Como eu disse, eu sempre fui um menino que eu gostava de ler muito, sempre gostei. Não tinha estímulo na minha casa porque minha mãe era semi-analfabeta, meu pai não concluiu o primeiro grau também, meu pai era caminhoneiro, não é? Então não tinha, como diz o povo, não tinha estudo, mas eu sempre tive muita curiosidade, sempre tive. Então, quando eu fui fazer psicanálise, que eu contei que houve essa investida como médium, eu fui exatamente para saber o limite do homem e do médium. Eu fui exatamente para saber, poxa, o que é processo mediúnico, ou um processo esquizóide, ou eu sou um esquizofrênico, ou eu sou um delirante, sei lá. Então, eu sempre conciliei, e vocês vejam que as minhas palestras sempre são intercessórias entre as questões comportamentais humanas e as questões das buscas espirituais, não é? Então, eu nunca fiz uma palestra de proselitismo. Nunca. Trabalhei 37 anos no TRT, tem aqui a doutora Mônica Sapucaia, que é magistrada lá, e ela nunca viu um pedido de ajuda para a Cidade da Luz, lá dentro. Ela nunca viu uma caixinha de colabore. E eu era um funcionário de certo prestígio dentro da instituição, né? Tinha uma certa graduação. Então, nunca. Por quê? Eu não sou de querer fazer catequese, eu quero libertar consciências. Nunca quis fazer proselitismo para que as pessoas se tornem espíritas ou sequer cristãs, mas que elas sejam pessoas melhores com elas. Então, esse sempre foi o meu ideal e o meu foco, sempre. Uhum. Ele lembrou aqui o Papa Francisco, que temos uma admiração pessoal muito grande, porque vocês sabem, existem umas fofocas nos bastidores espirituais. Quando estava havendo a eleição papal, tive a informação espiritual que Frei Carlos estava mais um grupo de espíritos da América do Sul envolvidos naquele processo. Renato, Rosângela sabe disso antes do Papa Francisco ser anunciado, né? E vocês vejam como são as coisas. E como Frei Carlos sempre foi franciscano, porque ele teve uma convivência com Francisco de Assis, começamos a especular, e estava havendo, como é que chama essa reunião para a eleição do Papa? Conclave. E estava durante o conclave. Aí eu disse, olha, é capaz de ser um franciscano. O que ele não é, né? Ele é jesuíta.
mas um progressista dentro da igreja. Eu achava isso, comentava com o Renato, comentava com a Rosângela, a gente é seus mais próximos, eu fazia esse comentário. E o cardeal Mário Bergoglio foi escolhido o Papa. E o nome Francisco foi sugerido por Humberto Umi, cardeal brasileiro. Então a gente vê as conexões da espiritualidade no sentido de que eles, os espíritos superiores, não geram barreiras interreligiosas. Quem faz isso, quem fazem são os homens, por interesses de poder, por interesses políticos e econômicos. Então, o Papa Francisco tem muito mais, eu fico brincando dizendo que ele ouve o Sintonia, tem muito mais coisa para dizer que ele é impedido de dizer, não é? Mas o Papa Francisco é vanguardista. Foi. Já vi. E você sabe que o Ratzinger, né, o Bento XVI, ele renunciou na certeza de que o Mário Bergoglio seria o escolhido, porque quando ele foi, o Mário Bergoglio ficou em segundo lugar. Então ele quis ter a certeza de que o cardeal argentino ia ser escolhido, só assim ele renunciaria, porque ele achava que o Papa Francisco ia ser mais importante para a igreja, não é? As tramas nos melhores dos sentidos. Alguma outra pergunta? Oi. Homossexualidade, sim. Uhum. Marilza estava falando de um colega que se dizia se odiar a ele próprio porque era homossexual, e que a própria mãe dizia que preferia ver um filho morto a ter um filho gay. Mas isso era comum, década de 70, 80, esse conceito nos pais, de um modo geral. Era um conceito muito vigente. Agora você imagine, não é? O importante não é a felicidade daquele ser que você pôs no mundo, mas o conceito que a sociedade vai ter em análise a você por ter um filho gay. Então você vê que a questão não está na situação do filho, da filha, mas da visão do mundo sobre aquela pessoa. Isso é muito mesquinho, não é? Mas você sabe, aí é o processo de ignorância por esses conceitos que eu fiz questão de abordar no início, não é? Mas olha, isto até hoje ainda é muito forte, não é? Até hoje é muito forte. É a velha história do definir. As pessoas não definem por princípios. As pessoas definem por conceitos, não é? Algo mais?
Verdade. Uhum. Como é seu nome? Tilton. Olha, você sabe que a estrutura religiosa indiana é de castas, não é? Então, olha o que eu disse no início. Nós somos produtos também da cultura do lugar. Então, lá as pessoas trans são semideusas. Fazem parte de uma casta e todos querem ser abençoados por elas, não é? Então são reverenciadas. É a cultura, não é, que se estabelece. E ao lado disso você vai ver animais também sendo adorados, né? Como a vaca sendo sagrada. O que é isto? Isto é uma estrutura que vem de uma cultura estabelecida e alimentada, porque aqueles espíritos que lá reencarnam, lá continuam reencarnando pela lei de afinidade. Então, não são espíritos que querem vir para o Ocidente. E aqui a gente vai ver o patriarcalismo que se estabeleceu a partir de religião. Gente, religião é uma desgraça. Religião é uma desgraça. Não é? Porque você vai ver que no momento que a própria religião ocidental, judaico-cristã, estabelece o pai, já coloca a mulher em segundo plano. É ele, não é ela. Não é? E se você for parar para analisar, a divindade é feminina. A divindade é feminina. É um processo cultural também. E que está sendo difícil. Parece que rompe, aí vem um grupo e quer retroagir, mas aí depois vai adiante. Então fica este vai e este volta. Mas algo é certo. Não se volta para trás. Fica ali, mas avança. A gente observa que está avançando o reconhecimento, está avançando o respeito, mas ainda o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. É o Brasil. Mas assim mesmo ainda está avançando, as questões não estão ficando mais como eram. Não sei se vocês viram recentemente um cara esmurrando uma mulher trans porque ela estava na porta do prédio dele. Você vê claramente que aquele problema não é o problema com a mulher trans, é o problema dele com ele. Não é? É aquela velha história, eu quero pulverizar o que possa lembrar que eu tenho aquele problema. Mas a gente vai evoluindo. É o padrão que ainda temos aqui na Terra, não é? Padrão evolutivo. Então ainda existe muito esta falta de eu me ver no outro ou na dor do outro. Não. Eu estava no Rio, fui fazer 2 palestras, 2 trabalhos de pintura. E o centro, é o mesmo centro que tem em 2 lugares, tem no Recreio e tem na Barra. Eu fiquei hospedado na Barra. E aí eu descia para poder almoçar. O dia estava bom, ventando muito, frio, para minha rinite isso é péssimo. Aí eu comecei a observar o entorno. Eu só via branquinho, caminhando, passeando de bicicleta, sentado nos restaurantes. Não via negros, minto,
via fazendo o quê? Servindo nos restaurantes. Gente, isso não é algo aceitável mais. Não é. Eu comentei com Renato. Renato, eu estou sentindo aqui que os restaurantes ali, e eu não via pessoas, meninos, incomodando, entre aspas. E achei estranho. E eu conversava com os motoristas dos Uber, de táxi, tudo, né? Eu puxava a conversa, né? Entrava, e aí? Né? Perguntava sobre tudo, política, tudo. Renato acha graça disso, porque é assim que você conhece também, né? O local. Aí um explicou que está existindo uma política da polícia do Rio de Janeiro, eu esqueci o nome, polícia presente, não sei se Renato está ouvindo aí, é o seguinte, o policial, eu achei um absurdo, o policial é contratado na sua hora vaga, bota um colete em cima da sua farda, pago pelos comerciantes do local. Então são policiais, é aquilo, é a instituição do bico, a oficialização do bico. Mas pensemos aqui, esses policiais vão seguir a orientação daqueles empresários, em que sentido? Por isso que eu não via. Por isso que eu não via. Então faça, não sei, mas dá autoridade a quem já tem autoridade, mas pague privativamente para fazer segurança de... E curioso que você via nas esquinas, né? Você via eles com as fardas e um colete por cima da farda. Então, não estava em serviço oficial da PM do Rio de Janeiro, mas era um PM do Rio de Janeiro prestando serviço àquela comunidade. Está aí a resposta, porque eu não via, né? Olha, nós temos essa visão, gente, fuleira burguesa. Nós temos. Nós não queremos ser incomodados, nos achamos muito importantes, nos ofendemos quando alguém questiona se você quer entrar. Oh, vai para onde? Uma bobagem dessa, e a gente se ofende, sabe? A gente se ofende se um porteiro de um prédio fala assim, um minutinho, está indo para onde? Gente, me parando para me perguntar para onde estou indo, a gente se ofende. Então a gente se sente importante, a gente não pode ficar no engarrafamento, temos que ir pela lateral, porque somos importantes, né? Não podemos ficar como todo mundo ali, aguardando. Somos muito importantes, a vaga ali é para deficiente, mas eu estou com pressa, então eu posso botar ali, porque eu sou muito importante. E se alguém for reclamar, hoje em dia toma um tiro, né? Então eu sou muito importante. Nós temos, isso tem que acabar, essa nossa mentalidade. Eu acho que está bom, vamos chamar os nossos passistas para se posicionar. É uma delícia esse bate-papo com vocês. É muito bom. Vamos aí. Deixa eu botar minha máscara.
Ô Rogério, deixe-me lhe dizer uma coisa. Dentro do processo de mudança estrutural assim, né, do palco, houve a proposta de nós mudarmos também a logo da Cidade da Luz. Aí foi feito um esboço, um rapaz de muito boa vontade fez uma nova logo. Aí eu olhei, depois que você fez sua tatuagem, eu disse, não vou mudar não. Não vou mudar não. Foi assim, eu disse, não vou mudar não. Vou manter. Ele fez, ficou legal, modernizou, não é aquela coisa. Mas aí eu até peguei aquela foto, aí mostrei, disse, mas olha, eu disse, não, Medrado sim, mas olha, eu disse, não, a gente pode botar até, fazer assim um contorno só no risco, mas sem tirar essa conformação. Mudar é preciso, não é? Quando for preciso. Tudo bom, André? Você sobe depois da reunião. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, e o mundo masculino tudo me daria. Quando terminar, você do sobe. Que eu quisesse. Quando terminar, dê uma subidinha. É o quê? Que nada. Então dê pra ela. Minha poção, mulher, que até então se resguardará, é a poção melhor que eu trago em mim agora. É quem me faz viver. Quem dera pudesse todo homem. Ó Valquíria, ó Valquíria. Quem dera ser o verão, o apogeu, a primavera, e só por ela ser. Você tem uma cara de menina esperta. E danada. Sabe, olha, o super-homem vem a amei nos seus óculos e como restituir você a glória, usa ele na ponta do nariz. mudando como um deus o curso da história, por causa da mulher. Quando terminar, você sobe. Terminar, você sobe. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, Subam. Quando terminar, vocês subam. mudando como um deus o curso da história, por causa da mulher. Então a flor para o aniversariante. Como é seu nome? Paulo. Temos um aniversariante hoje aqui, Paulo. Vamos aplaudir Paulo. Parabéns, Paulo. É uma honra você passar seu aniversário conosco. Quando batem as 6 horas,
de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de Jesus e de todos nós, estamos aqui buscando força e coragem para seguir nessa caminhada. Buscamos neste momento as energias que recompõem o estímulo na busca incansável dos sonhos, das realizações por nossas caminhadas. Buscamos, Senhora, nesse instante, paz e proteção para aquelas pessoas cujos nomes colocamos sobre a mesa, encarnadas e desencarnadas. Buscamos também, Senhora, a Tua proteção para cada um de nós, nas suas inquietudes que só nós sabemos, nas buscas que cada um tem tão pessoais. Senhora, abençoe a cada um dos aqui presentes. Somos pedintes e necessitados. O outro lado, por favor. Nessa hora bendita e santa, devemos suplicar a Nossa Senhora, os enfermos vir curar. Ave Maria, Mãe de Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz, para carregar a nossa cruz. Senhora, Tu és cheia de graça. O Senhor está sempre contigo, e bendita serás sempre entre todos nós, porque nos deste fruto abençoado, que deitou semente que frutificou. E assim, com sentimento relevado da Tua importância e da importância destas mulheres, que são consectárias do divino na criação, nós dizemos muito obrigado. E ser conosco, agora e por todo sempre. Obrigado aos passistas também. Até a próxima!